Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Quero pedir paciência para o senhor e para a senhora que estão acompanhando aqui o Brasil Urgente, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes dessa entrevista inédita e exclusiva com a Maria Tereza Peregrino, a jovem acusada de matar o estudante Denis Papa Casagrande na Unicamp no mês de setembro. Uma entrevista obtida com exclusividade pela Band, gravada na cadeia feminina de Paulínia, onde a jovem se encontra desde que foi presa por determinação da justiça. O detalhe é o seguinte: a Maria Tereza não aparece nessas imagens porque ela fez exigências para que pudesse nos conceder essa entrevista. Uma das exigências é de que não mostrássemos o rosto dela durante a entrevista. É claro que ela está aparecendo aí em outras ocasiões, aí ao lado do Anderson Mamed, que é o namorado que também está preso, e foi preso junto com ela pela equipe do setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil aqui da cidade de Campinas. O caso já foi concluído na esfera policial, foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia à Justiça, com tudo aquilo que a polícia já havia apontado como indicativo de autoria por parte da Maria Tereza. Eu conversei hoje com o delegado responsável pelas investigações, o delegado Rui Pegulo. Ele tem convicção, com base nos depoimentos testemunhais e também nas provas técnicas, de que, de fato, Maria Tereza e o namorado dela, além de um terceiro maior de idade e outros menores, se envolveram na briga que culminou na morte do Denis e que o Denis foi espancado dentro da universidade. É importante dizer o seguinte: nós estamos preparando essa reportagem, está na edição agora. Eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai dar com todos os detalhes para você, mas eu já posso te adiantar, por exemplo, que a Maria Tereza, que lá na esfera policial, lá no inquérito policial, disse que não, ou melhor, afirmou que esfaqueou o Denis, e que teria agido em legítima defesa. Tem até uma entrevista, que foi dada na saída da delegacia pelo Anderson Mamed, o namorado dela, em que ele justifica, foi em legítima defesa porque o garoto partiu para cima dela. Ele fala alguma coisa nesse sentido, não fala não, Felipe? E aí é o seguinte, agora ela está negando que deu a facada, diz que não foi ela a autora da facada, diz que ela não estava com a faca, e dá outros detalhes sobre o caso. Eu acho que vale a pena acompanhar, até para que o senhor e a senhora que estiveram conosco durante a cobertura desse caso possam ouvir também a versão dela, que é acusada. Ela é acusada pelo crime, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e faltava ouvir justamente a Maria Tereza. O Mamed havia falado, ainda que sem dar detalhes, justificou lá dizendo que foi legítima defesa. Nós conversamos aqui na semana passada com aquele adolescente, aliás, peça fundamental durante a investigação, e agora faltava ouvir a Maria Tereza, e ela está aqui para dar a versão dela sobre os fatos. E esse é o desafio da Band, o compromisso que a Band tem com você, Ouvir todos os lados, trazendo todos os lados da notícia para você, para que você do outro lado possa fazer a sua interpretação, possa analisar o caso, sempre respeitando aqui a lei. Ninguém vai ficar esculachando com ninguém, esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui, de fato, é mostrar a notícia como ela realmente deve ser mostrada. E por isso, nós tentamos já, durante várias vezes, e calhou de conversar com a Maria Tereza agora, e ela vai expor para a gente aqui os detalhes de tudo aquilo que ela viu e pode revelar a respeito daquela noite em setembro do mês passado. Foi uma tragédia na Unicamp. Uma tragédia na Unicamp, acabou com a vida de um universitário que tinha uma vida inteira pela frente. Infelizmente, ele acabou saindo morto dessa tragédia. A Maria Tereza foi apontada, portanto, como autora dessa facada. Maria Tereza não está nada satisfeita com a imprensa, inclusive com a Band. Vocês falam muita coisa, é o que ela tem a dizer. É o que ela tem a dizer. Assim que estiver pronto, por favor, me avisem aqui que nós vamos chamar essa entrevista, que é exclusiva e reveladora, aqui na tela da Band. Pode vir comigo aqui. Antes, é claro,
quero chamar a sua atenção porque tá chegando, hein? Vem aí o passeio ciclístico da Band no domingo, dia 10 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, no portão 7 da Lagoa do Taquaral, que fica ao lado do ginásio de esportes. Aqui no Brasil, gente, você não vai ficar a pé não, hein, meu camarada? Estamos sorteando para você uma bicicleta no valor de R$ 1.500. Essa bike que tá aparecendo aí no vídeo, hein? R$ 1.500 numa bike maravilhosa, sensacional. Você não vai ficar a pé. Para isso, é muito fácil. Para participar aqui do nosso concurso, você acessa o Facebook, facebook.com/Band Campinas e vai responder lá, hein? Por que mereço ganhar a bicicleta do passeio ciclístico Band? Por que mereço ganhar a bicicleta do passeio ciclístico Band? Anote aí, facebook.com/Band Campinas, a melhor resposta. Leva a bicicleta para curtir o passeio ciclístico Band, é claro. Você não vai perder, né? 10 de novembro, às 9 da manhã, no portão 7 da Lagoa do Taquaral. Toda a equipe da Band vai estar presente e você pode estar nessa bike aí. Olha que sensacional. R$ 1.500 numa bike completíssima para você. Pode vir comigo aqui, olha. Foi enterrado o corpo do recruta do tiro de guerra Kleber Fidelis, de 19 anos. Ele morreu depois de ser atingido por um tiro de fuzil no peito. O caso foi registrado em Rio Claro. A Andréa Marques é quem traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olho na notícia. A morte do atirador Kleber Fidelis, de 19 anos, mudou a rotina do Exército. O pelotão de investigações criminais de São Paulo passou quase 2 horas dentro do quartel. Toda a área foi vasculhada. Soldados também ajudaram nas investigações. Na quadra onde o treinamento aconteceu, ainda havia marca de sangue. A morte ocorreu após um exercício com fuzil. Cerca de 90 soldados participaram do treino. 2 soldados ouviram um barulho e correram para a quadra. Kleber Fidelis foi encontrado caído, atingido por um disparo de fuzil. Ele foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. O Exército já abriu um inquérito para apurar as causas da morte. Segundo o tenente-coronel, o treinamento de instrução com armas é feito durante toda a semana. O uso de munição é raro. Os fuzis deveriam estar descarregados. Não é de se estranhar que ele foi encontrado morto com um tiro no peito? Essas circunstâncias, só com o inquérito policial militar que a gente vai poder dar uma informação precisa. Qualquer outra informação a gente vai ser leviano. Kleber entrou no Exército em março deste ano. Faltavam apenas 2 meses para se formar. Colegas ouvidos hoje declararam que o rapaz não apresentou qualquer tipo de alteração no comportamento nos últimos dias. A Polícia Militar trabalha com várias hipóteses para apurar como o soldado morreu. Suicídio não está descartado. Essa conclusão se dará num prazo de 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias. Uma história muito esquisita essa em Rio Claro. Ontem nós comentamos aqui, a pergunta que ficou no ar é a seguinte: como é que foi entrar um projétil, como é que foi entrar bala para alimentar o fuzil? Né? É aquele mosquetão de 3 tiros, Ney, o fuzil de treinamento. Acho que é aquele mosquetão de 3 tiros, né? É difícil imaginar como é que alguém deu um tiro no próprio tórax com um mosquetão que deve ter o que lá? Os seus 50, 60 centímetros de comprimento? É por aí, né? Por aí. Não é, esse aí é o FAL, né, que é o fuzil de assalto usado pelo brasileiro, pelo Exército Brasileiro. Agora, o mosquetão é aquele antigo, né, com o qual se faz o treinamento. Olha o tamanho da arma que está enrolada lá na mão do policial do Exército, olha. Tá vendo? É difícil imaginar como é que alguém dispara contra o próprio peito. É difícil de entender, né? Bom, de qualquer maneira, foi isso que aconteceu, segundo os relatos, né? E são dúvidas que precisam ser esclarecidas agora pela perícia do Exército. É um trabalho minucioso e que deve ser apontado aí nos próximos dias, né, nesse relatório que o Exército vai apresentar agora. De qualquer maneira, a conclusão que a gente faz aqui é de que houve falha, né? Houve falha porque esse projeto, de alguma maneira, chegou até a arma e não deveria estar na arma. A arma não deveria estar carregada. Não deveria estar carregada. Pode vir comigo aqui, porque hoje é dia de festa para a torcida da Ponte Preta, porque hoje tem jogo decisivo na Copa Sul-Americana. Quem diria, hein? A Ponte Preta é uma competição internacional, está enfrentando nada mais, nada menos. Será que eu vou me enrolar aqui? Bota a Adriana Almeida ao vivo aqui do meu lado, velho. Será que eu vou me enrolar aqui? É Vélez Sarsfield.
É isso mesmo, Adriano Almeida? Ou tá tudo errado aqui na tela da Band? Boa tarde para você. Como é que tá a movimentação aí no majestoso estádio da Ponte Preta, palco da primeira partida? Olha, é partida decisiva para a Ponte Preta. A Ponte Preta pode avançar no campeonato internacional, que é inédito para sua história, hein, Dri? Boa tarde, Rodrigo. Você falou certinho o nome, viu? Vélez Sarsfield. A gente podia fazer um desafio aqui para ver quem consegue falar Vélez Sarsfield. É um trava-língua, né? É um trava-língua. De onde é que é esse time, para quem não sabe, Dri? Olha, Rodrigo, o Vélez Sarsfield já foi 2 vezes campeão da Copa Libertadores e é de Buenos Aires, Argentina, palco do próximo jogo da Ponte pela Sul-Americana, segunda partida, semana que vem, na próxima quinta-feira, lá em Buenos Aires. Mas antes, a torcida espera ansiosa. Aqui na frente do Majestoso já existe movimentação, muita gente vendendo camisas, já tem até cheiro de churrasco por aqui, viu, Rodrigo? Você tem que dar um pulinho aqui no Majestoso daqui a pouco, viu? Mas com esse vento que tá fazendo, o cheiro do churrasco vai chegar aqui daqui a pouquinho, viu? Olha lá, a torcida impondo a sua bandeira, colocando a sua bandeira em frente ao estádio Moisés Lucarelli. A gente sempre faz um apelo aqui, viu, Dri? Quando a gente fala de futebol, para que as pessoas que vão até o campo de futebol estejam lá para torcer, essa soma que a torcida faz com o seu time é fundamental na vitória, é fundamental para um resultado positivo. Eu tenho certeza que essa vai ser a diferença da Ponte Preta hoje em campo contra o Vélez. Já fez a diferença no domingo aqui, né, Rodrigo? 13 mil torcedores lotaram Majestoso, empurraram o time e a Ponte virou contra o Vasco e avançou bem, conseguiu respirar bem para fugir da zona de rebaixamento. No Campeonato Hoje a expectativa é de mais de 10 mil torcedores, porque o ingresso também vai custar um pouco mais caro. No domingo era R$2, hoje R$20 com a camisa da Ponte. Mas o torcedor que ficou em dúvida, de repente achou que hoje ia chover, ia esfriar e quiser comprar o ingresso na hora, as bilheterias vão ficar abertas até às 8h15, horário do jogo, Rodrigo. Agora, Adriana, me diz uma coisa, já tem aí um provável time para Ponte Preta? Como é que o técnico pretende entrar para essa partida de hoje, hein? Olha, o Jorginho ainda não definiu a equipe, ele costuma geralmente fazer mistério. Ontem nós só pudemos acompanhar o rachão, os minutos finais do treino, cerca de meia hora. A primeira hora foi treinamento fechado. A única coisa certa mesmo é que a dupla de ataque, William e Rildo, não jogam, os dois têm problemas médicos, já estão vetados pelo departamento médico. O Leonardo e o Rafael Ratão devem formar a dupla de ataque, mas sem problemas, porque eles vêm entrado bem nos jogos. E a grande preocupação da Ponte é não tomar gol em casa. Isso faz muita diferença nos critérios de desempate da Sul-Americana, Rodrigo. É verdade, né? O gol aqui vale muito para o time adversário, assim como um gol lá vale também bastante para Ponte Preta. O negócio é não levar gol aqui e marcar lá. Agora, Adri, é bonito a gente ver a torcida fora do país, quando eles lotam, especialmente na Argentina, o estádio, e fazem aquela gritaria, fazem aquela festa. Eu tenho certeza, anota aí, a torcida da Ponte Preta vai fazer uma festa maravilhosa hoje no estádio Moisés Lucarelli. Você não tem a dúvida disso. Vai ser, olha, nota 10 a torcida hoje, viu, Dri? Com certeza. O Jorginho, inclusive, ontem na entrevista coletiva, pediu o apoio da torcida, porque já disse que na próxima quinta-feira, lá em Buenos Aires, os torcedores do Vélez vão lotar o estádio, eles pulam o tempo todo, então aqui não pode ser diferente. A Ponte precisa do apoio do torcedor para conseguir fazer uma boa vantagem, levar essa vantagem para a Argentina e, quem sabe, se classificar aí para uma inédita semifinal de Copa Sul-Americana, Rodrigo. O que você aposta, hein? Qual que é o seu placar? Você que está acompanhando o Brasil Urgente hoje. Quanto é que a Ponte vai fazer? Eu tô apostando, olha, 1-0 para a Ponte Preta, vai. 1-0 para a Ponte Preta, para poder ir com a vantagem do empate lá pra gente. Vai com a vantagem do empate se fizer 1-0, né, Dri? Empate. Então, e aí, se a Ponte fizer um gol lá, como o Vélez não teria marcado aí, eles precisam fazer 3, né? Aí, então, ó,
1 a 0 para a Ponte aqui, tá de bom tamanho, tenho certeza que o time vai fazer a diferença junto com a torcida. Adri continua acompanhando a movimentação em frente ao Majestoso. Se tiver muvuca, se tiver gente aí, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, porque afinal de contas a expectativa é de casa lotada hoje para esse jogo entre Ponte Preta e Vélez Sarsfield da Argentina, aqui em Campinas. Obrigado, Adriana Almeida. Por enquanto aqui no Brasil, gente, olha, tomara que a Ponte Preta possa se sagrar aí vencedora desse jogo, hein? Vai ser bom para o futebol de Campinas, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho a gente fala mais do futebol. Vamos voltar aqui para a nossa realidade, infelizmente, né? Infelizmente. Nós temos um caso aqui, um depoimento que é sofrido, é doído, é um depoimento que chama a atenção da sociedade para um problema grave e que diz respeito à violência com crianças, violência sexual, especialmente aqui na nossa região. É o depoimento de uma mãe que teve o filho violentado por um homem em Campinas. O jovem tem 14 anos, estava com um colega de 12, quando os dois foram atacados por um homem em um trecho abandonado do VLT, aqui em Campinas. Eu tenho falado ao longo das últimas semanas que não adianta só polícia na rua. É preciso ações administrativas que envolvam toda a sociedade, envolvam a polícia, a prefeitura, o governo do estado, as entidades civis, sociais, para que a gente possa lutar contra a violência. Como é que está o leito do VLT, hein? Só uma pergunta, está abandonado? Foi palco de uma tragédia. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, tá aqui, ó. Olho na notícia. A mãe que prefere não mostrar o rosto tem vivido dias muito difíceis. O sofrimento pode ser sentido pelas palavras. O filho dela, de 14 anos, e um amigo dele, de 12, foram violentados por um homem desconhecido que os abordou na rua. Os garotos iam para um curso de português e matemática quando foram surpreendidos por um homem que estava armado e segurava um capacete nas mãos. O desconhecido pediu o celular pro amiguinho, o amiguinho deu. Depois que pegou o celular de um dos meninos, o homem obrigou os dois a irem com ele a um local ermo e sem movimento, às margens dos trilhos do antigo VLT. E lá, violentou sexualmente os adolescentes. Ele abusou do meu filho e abusou do coleguinha dele. Durante o abuso, um dos meninos começou a gritar e chorou pedindo por socorro. Diante da situação, o estuprador decidiu fugir. Os dois amigos, mesmo nervosos e muito assustados, não contaram aos pais o que tinha acontecido. Foram à escola no período da tarde, mas o garoto de 12 anos, desesperado, resolveu relatar à mãe tudo o que havia ocorrido. Ela ligou para mim aqui na minha casa, né? Até então eu achei que fosse um roubo só do celular. Eu não achei que a coisa tinha se ido até o final. Ela me contou tudo, aí eu peguei, ela desligou o telefone chorando, desesperada também, indo pro Mário Gato, que é filho dela, e eu peguei meu filho, pressionei ele e começou a chorar até que ele contou. A dona de casa ficou desesperada ao saber dos fatos e levou o filho ao hospital Mário Gato, onde foi medicado e passou por exames que comprovaram o abuso sexual. O garoto vai ser agora encaminhado a tratamento psicológico. É uma coisa constrangedora na idade de uma criança de 14 anos, né? Ter sofrido isso, né? Isso pode acarretar lá na frente. A mãe cobra mais segurança na cidade, principalmente em bairros onde existem lugares propensos a este tipo de crime, como no caso da região onde fica o VLT. Porque a gente paga muito imposto, a gente passa por tanta coisa, né? E na hora que a gente precisa disso, não tem perto da gente. A mãe jamais pensou que um dia passaria por uma situação como esta. Me sinto revoltada, porque infelizmente a gente não pode fazer justiça com as mãos da gente, né? Infelizmente não, porque eu já falei pro meu filho, se eu estiver andando na rua e ele falar, mãe, é esse homem, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual que vai ser o tipo da minha reação. Emocionada, a mãe espera que o responsável pelo abuso seja encontrado pela polícia. Eles têm que pegar sim esse cara, porque eu quero ver a cara dele. Entendeu? Eu quero falar pra ele por que ele fez isso com meu filho. Não só com meu filho, como com o filho dessa mulher também. Porque você não sabe o constrangimento que tá sendo pra mim. Que dor, hein? Que dor para a família, para a mãe, para a criança, diante de um ato criminoso da pior espécie. É um
Um ato criminoso da pior espécie. E a mãe coloca ali, né? É difícil você tirar a legitimidade de um depoimento de uma mãe, né, que sofre com o filho abusado. E ela diz o seguinte: se eu pudesse, eu fazia justiça com as próprias mãos. Eu acho que violência só gera violência, mas quem é que vai tirar da mãe o direito de lutar pelo seu filho? Né? Ainda que eu não concorde, porque eu tenho para mim aqui que violência só gera violência, quem é que vai tirar da mãe o direito de dizer: ó, se eu encontro esse camarada na rua, mas eu acabo com ele. Eu acabo com ele. É o desespero, né? Você vê o seu filho, 14 anos, ao lado de um amiguinho de 12, os dois violentados, né? Ameaçados com uma arma, ameaçados por um homem que se aproveitou ali do abandono daquela área do VLT, né? Não é possível que os políticos não se sintam responsáveis. Será que os caras conseguem botar a cabeça no travesseiro, velho? Hein? Será que o político consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que por incompetência dele, que isso aí é incompetência do político. O político que deixa a cidade abandonada é incompetente. Incompetente. Será que o cara consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, meu camarada? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. 2 crianças vítimas desse monstro que está solta, precisa ser preso. Se alguém tiver algum detalhe, alguma informação, viu alguma coisa, por favor, denuncie. Tiver características, procure a polícia. Nós precisamos tirar esse safado da rua antes que ele faça outras vítimas. Antes que ele faça outras vítimas. Aliás, o número de registros de mães, né, pais que denunciam violência aqui em Campinas não para de crescer. Tem aumentado cada vez mais. Cada vez mais. Né? Por mês, ó, só para você ter uma ideia, o número chega a 20 ocorrências do tipo. Só que muita gente ainda tem medo de denunciar. A polícia está investigando esse caso aí, bem como outros casos. É um crime difícil de ser esclarecido. Por isso, você viu alguma movimentação estranha, tem alguma informação para dividir com a polícia, por favor, procure a polícia. Nós precisamos tirar esse estuprador, esse safado que está solto na rua, porque ele pode fazer outras vítimas. Pode fazer outras vítimas. Tem mais uma reportagem da Carla Ramil, é isso? Então deixa eu ver, olho na notícia. A Delegacia da Mulher de Campinas registra, em média, por mês, 18 casos de estupro de vulneráveis, ou seja, de crianças com menos de 14 anos de idade que foram vítimas de abuso sexual. O número assusta e, segundo a delegada Cecília Fávero, tem crescido com o passar dos anos, já que as famílias têm optado por fazer a denúncia. Mesmo com o salto no registro das ocorrências, ainda existem situações que não são relatadas à polícia. Existem pessoas que têm resistência em relatar, existem pessoas que têm resistência em aceitar que isso possa estar acontecendo com os seus filhos ou que possa estar acontecendo dentro da sua casa. A maioria destes casos acontece dentro de casa, principalmente com vítimas do sexo feminino. Os principais abusadores são pessoas muito próximas às crianças, como o próprio pai ou o padrasto. A maioria das vezes acontece dentro de casa, no máximo na casa do vizinho ou de um cuidador. A delegada afirma que o número de denúncias envolvendo meninos vítimas de abuso sexual é pequeno, porque esbarra na questão cultural, já que os garotos têm vergonha de contar que foram violentados por um homem. Eles se envergonham de contar aos pais, os pais se envergonham de trazer para a polícia e por isso o nosso número de denúncias é tão pequeno. Logo após o crime, é importante que os pais procurem a polícia e recebam orientação sobre como tratar esta criança depois de um trauma tão grande. O diálogo é fator determinante. Primeiro precisa conversar com a criança, tentar conversar com a criança de uma maneira a não induzi-la a nada, uma maneira que ela não tenha a impressão que ela é a causadora daquele fato. Se houver alguma dificuldade nesse ponto, traga aqui para a delegacia, sendo confirmado em qualquer hipótese, traga para a delegacia. Se houver dúvida, traga para a CIA, leve para o Conselho Tutelar, leve para o Centro de Saúde e, se precisar de alguma orientação, entre em contato ou com a delegacia ou com o Conselho Tutelar. O apoio psicológico também é indispensável. Uma vez efetuada a denúncia, eles são encaminhados ao Conselho Tutelar e, por intermédio do Conselho Tutelar, eles vão levar
são levados ao crânio. Como muitos dos casos ocorrem no lar em que a criança vive ou em locais onde ela costuma ir com frequência, a delegada alerta os pais sobre como perceber que algo estranho possa estar acontecendo com os filhos. O comportamento da criança começa a mudar, geralmente ela fica mais arredia, geralmente ela passa a evitar aquela pessoa que seria o abusador. Ela começa a evitar, no caso da residência, ela começa a evitar estar dentro de casa. Tá? São sinais que têm que ser percebidos em relação à criança, em relação à atitude daquela pessoa da qual se desconfia que seja o abusador, que geralmente é a pessoa que está dentro de casa. Em situações em que a autoria do estupro é desconhecida, é muito importante que haja denúncia. Sem a menor sombra de dúvida, ele tem que ser trazido para a delegacia, até porque outras crianças estão sujeitas a serem abusadas. Olha, o negócio é o seguinte, meu camarada, esse dado que a delegada traz pra gente é terrível, porque a maioria dos casos em que abusa, o abusador está dentro de casa, está próximo da criança, está próximo da vítima. Isso também é de preocupar. Agora, esse abusador aí das duas crianças precisa ser localizado o quanto antes, hein? Nós vamos continuar acompanhando essa investigação. Olha, com exclusividade, a Band mostra para você um depoimento, uma entrevista da Maria Tereza. É a primeira vez que ela, que é acusada, apontada como responsável pela morte do estudante Denis Papa Casagrande na Unicamp, fala à televisão. Nós ouvimos a Maria Tereza na cadeia feminina de Paulínia. A matéria está sendo editada, daqui a pouquinho nós vamos trazer na íntegra. Já tem um trechinho dela falando aí, ô Felipe? Ô Ney, deixa eu ouvir só esse trechinho então na entrevista exclusiva com a Andréa Marques aqui na tela da Band, que o Brasil Urgente leva para você. Deixa eu ouvir o que ela diz aí, por favor, olho na notícia. A Maria Tereza. Eu não sei dizer mais, porque depois de tudo isso que aconteceu, eu não sei mais o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei, de verdade, eu não sei. É a seguinte, a pergunta é a seguinte: quem é a Maria Tereza agora? É o que a Andréa pergunta. Eu não sei mais quem é a Maria Tereza. Talvez não tenha medido as consequências de seu ato, né? Ela nega que tenha, né, matado o Anderson, aliás, matado ao lado do Anderson Mamed, que é o namorado, o Denis Papa Casagrande. Resta saber agora o que a justiça vai pensar a respeito disso tudo. Resta saber o que a justiça vai pensar a respeito disso tudo. Olha, é exclusivo aqui na tela da Band, daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes para você.